ex-roqueiro. O objetivo maior deste testemunho é alertar os jovens cristãos, e também os que estão afastados dos caminhos do Senhor sobre os perigos deste mundo, que a cada dia tem se mostrado mais atraente à nossa juventude, oferecendo pratos saborosos e desejáveis. Aparentemente não oferecendo nenhum mal, mas na realidade sendo armas ofensivas que Satanás utiliza para arrastar mais almas para a perdição. Nasci em um berço evangélico, fui criado nos caminhos do Senhor. Frequentava os cultos com minha família todo domingo e a escolinha dominical, aprendendo sobre as coisas de Deus e a palavra do Senhor juntamente com meus irmãos. Éramos de uma outra denominação, que se situava perto de nossa casa. Nesta época tínhamos muitas dificuldades financeiras e outros tantos problemas, mas hoje creio que todos estes acontecimentos e dificuldades foram formas que o Senhor utilizou para nos trazer a esta igreja abençoada, que é a Deus é amor. Minha mãe sempre nos ensinava os preceitos do Senhor, andávamos sempre na luz, agindo de maneira cristã. Participávamos das atividades da igreja, como jogral, ensino bíblico, eventos e brincadeiras, que eram tudo para nós. Com o passar do tempo, alguns de meus irmãos afastaram-se dos caminhos do Senhor. Mas eu permanecia sempre fiel, buscando as soluções de nossos problemas, que pareciam impossíveis, chegando assim ao tempo de minha adolescência. Unimos-nos à Igreja Pentecostal Deus é Amor congregando na sede mundial. Sabemos que nessa fase o jovem tem grande curiosidade em conhecer coisas novas, alimentando em si aquele sentimento de autoafirmação: posso tudo, nada de ruim acontecerá para mim. Comecei a trabalhar com 13 anos. Ocupando assim mais o meu tempo e utilizando isto como desculpa para não ir à igreja. Era muito rebelde nessa época, desentendendo-me sempre com minha mãe e rejeitando seus convites para ir à igreja, afundando-me ainda mais, propiciando em minha vida um lugar para que o diabo pudesse trabalhar livremente. Comecei então a ter novas amizades, sendo influenciado por elas no modo de vestir, falar, portar-me e divertir-me. Foi nessa fase que comecei a aprofundar-me num gosto musical muito estranho, mas bastante popular entre os jovens, que se tornaria então uma religião para mim, trazendo consigo malhas terríveis para a minha vida e afastando-me de Cristo Jesus. O rock foi criado em meados dos anos 50, sendo uma fissão de rhythm and blues e música folk, seguindo sua evolução por Chuck Berry, Bill Haley, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones e outros grupos precursores da época, onde sempre foi e é ligado à imagem de drogas, ocultismo, rebeldia às leis e normas de boa conduta, desobediência aos pais, sexo, contra a moral e dando a impressão de uma falsa liberdade. Sabemos que somos verdadeiramente libertos do mal, do jugo de Satanás, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Muitas outras vertentes do rock foram surgindo, como hard rock, rock progressivo, alternativo, punk rock, baladas e outras variedades, surgindo depois, nos anos 70, uns estilos diabólico e visceral chamado heavy metal, metal pesado, que com o passar do tempo foi subdividindo-se em outros estilos, thrash metal, death metal, black metal, doom metal, speed metal, gothic metal, entre outros. Comecei a ouvi-los sempre, adotando como passatempo, inspiração, companheiro, um modo de vida, enfim, uma religião para mim. Costumava participar dos mega shows, realizados em grandes estádios, ginásios, chegando a permanecer nesses eventos das 8 horas até 1 horas da manhã do outro dia, num ambiente sórdido, imundo e cheio de escândalos, onde o álcool e as drogas eram usados livremente. Tudo isso para mim era muito natural, pois eu estava cego por Satanás, que me mostrava cada vez mais pratos saborosos para minha diversão. Costumava comprar discos e CDs do gênero, onde havia ilustrações de monstros, demônios, imagens de cruzes invertidas, insultos à fé cristã como desenhos de anjos fumando e jogando cartas, fotos de bruxas, incluindo também letras de elogios a Satanás, inversão de valores, mensagens de rebeldia, entre outros assuntos imundos. Às vezes quando eu os ouvia começava a sentir arrepios, calafrios, sentia-me como se estivesse sendo possuído por uma coisa, que de fato era a própria ação diabólica em minha vida. Colecionava reportagens. Usava camisetas estampadas com nomes e desenhos de bandas de heavy metal, roupas mundanas e cabelos compridos, chegando à metade das costas, como de mulher. Minha diversão era beber, tocar em barzinhos, quermesses e festas mundanas, ir a casas do gênero musical, chegando a experimentar e usar por um tempo a maconha e cocaína. Graças a Deus, ele trabalhava em meu ser, não me deixando aprofundar-me em tais vícios e muitas coisas terríveis,
que costumava praticar por estar afastado de Deus. Era uma vida vazia, sentia-me louco, mas era cheio de ódio por dentro. Procurava felicidade nas amizades que tinha no mundo, nas diversões e outras atividades típicas do jovem de hoje. Fui grandemente enganado e iludido por Satanás, que utilizava coisas fúteis para me prender ao mundanismo. Acusava-me continuamente dos meus pecados praticados e também de pecados que eu não havia cometido, colocando em minha mente que para mim não havia a solução, que não existia salvação para mim. Logicamente, como eu não sabia me defender dessas acusações diabólicas, chorava às vezes durante a noite, pensando em coisas terríveis como morrer sem salvação, perecer no fogo do inferno, e pedia a Deus misericórdia, nessas horas difíceis. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Salmos 131:2. Hoje creio que as orações da minha mãe e da igreja foram fundamentais para que o Senhor executasse sua obra em minha vida. Lembro-me que minha mãe sempre me convidava para ir aos cultos, e quando eu estava disposto a ir, logo aparecia algo de bom para fazer. Era terrível. Quando eu decidia voltar para a igreja apareciam empecilhos para me afastarem ainda mais dela. Finalmente fui à igreja e quando pus o pé no chão do templo caiu sobre mim um temor tão grande. Uma sensação sobrenatural. Com certeza era o próprio Deus dizendo que ele estava naquele lugar. Uma força magnífica emanava do templo da sede mundial. Não contive minhas lágrimas, sentindo primeiro o chamado de Deus, ao qual seguiram-se outros iguais. No dia 5 de fevereiro de 2001, uma segunda-feira, eu estava tão amargurado com as decepções e derrotas sofridas que decidi, por impulso do Espírito Santo, ir à igreja. Era o culto beneficente da Fundação Reviver. E senti imediatamente o toque do Espírito Santo, o seu toque semelhante a uma espada, entrando poderosamente em meu coração. Sentei-me, chorando. O tempo todo o Senhor me tocava o coração, quando eu arrependido de minhas misérias pedia perdão a Ele. Ouvi a mensagem sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Decidido, não hesitei em aceitar a Cristo como meu Salvador. Emocionado, abracei minha mãe e minha irmã após o importantíssimo passo que havia dado rumo ao céu. Uma semana depois recebi a promessa de Deus, o batismo com o Espírito Santo, uma experiência inesquecível para mim. Eu pulava, falava em mistérios com Deus, era uma alegria inefável, só entendida por aqueles que já tiveram esta experiência maravilhosa. Desci as águas em 25 de março de 2001, confirmando assim a minha decisão para com Deus. Vivo louvando ao Senhor, grato por seu amor e misericórdia por meu ser. Hoje sou livre do mundo, vivo para Jesus e por nada deste mundo deixaria este caminho tão maravilhoso que nos leva para o céu. Amém. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20.